Estamos de volta e nesse espaço todo aqui é a geometria espacial que a gente está falando, né? E a gente trouxe vários assuntos, né? Foi uma revisão bem boa. Foi uma revisão geral da parte dos poliedros. Na parte dos poliedros, pegamos um pouco de tudo, mas se você sente que precisa, né, de algo a mais, nós temos as aulas do segundo ano que você pode estar assistindo ou você pode estar buscando material de apoio. Por exemplo, o terceiro ano tem o material do Revisa Enem. Posso perguntar? Pode. Posso. Vamos lá, deixa eu ver como que eu pergunto. Ai, meu Deus. Já abriu o livro? Não, vamos começar por aí, né? O livro já foi aberto? Já abriu o livro. Você tinha aquele cheirinho de, Ai, de livro adoro novo? cheirinho de livro novo. Beleza. Já resolveu quantos exercícios do Revisa Enem? Não, calma, não precisa responder. Não, abrir o livro é a parte mais fácil. Só faz a reflexão. Olha a próxima pergunta. Quantos QR Codes daquele lá você escaneou para ver o que era? Acho melhor a gente voltar para a revisão. Vou afundar mais, vou cavucar mais. Fez os simulados que a plataforma ofereceu? Porque assim, eu vou olhar, mas eu não lembro de ter visto nos tops 5 dos nomes aprovados lá no simulado da mediação. Não estou lembrado. Não viu, professor Maurício, mas tem sim. Não, mas tem um no segundo ano. Saiu uma menina do segundo ano aí que tirou nota 900 e pouco na redação do Revisa Mais, lá do segundo ano, mas do Revisa Enem da mediação. Professores presenciais, fica a proposta. Vamos fazer a revisão, depois a gente cobra mais deles, né? Porque já estão com medo já. Vamos lá então, aula 9.2, a geometria espacial na sua primeira parte, onde a gente viu os sólidos de Platão, né? São aqueles poliedros regulares. Quem são eles? O cubo, o tetraedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Olha aqui, ó, o dodecaedro aqui, olha a nossa famosa Jabulani. Legal. E aí a gente tem as figuras associadas aos elementos, né? Fogo, terra, ar e água, mas o que nos interessa mesmo é saber os seus elementos e fazer o cálculo, né, que a relação de Euler nos traz. Ou seja, os vértices são os cantinhos, né? As pontinhas ali, a união das arestas. As faces são os lados e as arestas são as linhas. E a relação de Euler nos diz que vértices mais faces é igual a arestas mais 2. V mais F é igual a mais 2. Você lembra que tinha uma coisinha para memorizar isso aí direitinho? Tinha, vida feliz A2 ou viva feliz A2, né? Olha que legal. É melhor do que viver sozinho, né? Viva feliz A2. Muito bem. Legal, legal. Vamos agora fazer uma lembradinha aí sobre o prisma, o volume e a área de superfície, né? Beleza. Dentro dos prismas, nós temos que lembrar o seguinte, que eles são sólidos geométricos que possuem duas bases e laterais retangulares. Duas bases e laterais retangulares. As laterais são os retângulozinhos aqui, então. Isso. Beleza, legal. E aí nós temos dois prismas especiais, que recebem nomes especiais. Aquele que você falou, trava-língua, né? Paralelepípedo, reto, retângulo. E temos o cubo. Muito também bem. Chamado de hexaedro. E claro, né, para fazer volume, a gente pode fazer o produto, né, das 3 dimensões, né? A vezes B vezes C, no paralelepípedo e no cubo, né? E no cubo vai ficar a aresta ao cubo. E da pirâmide, vamos relembrar como é que é? Para fazer o volume, a área da base vezes a altura e dividido por 3. E claro, né, se a gente for planificar, vai ser a área da base mais a área lateral vezes a altura. Não. Mais a área da base, que é uma só, né? Na pirâmide é uma área só. E ali de circulado nós temos a relação que pode ser que venha a cair no Enem.
entre o volume de um prisma e o volume de uma pirâmide. Beleza, beleza. E claro, isso só se solidifica mais se a gente fizer... Solidifica. Gostou? Sólido, Adorou, né? Adorei. Hein, a gente só cria mais propriedade fazendo atividades, com certeza, né? Então é hora da prática, mão na massa, é com vocês e já já a gente volta com as correções. Geometria, estou calculando noite e dia. É tanta equação que me arrepia. O que eu faço? Ai, meu Deus do céu. Olha aí, né? Temos a geometria, mas a nosso favor, porque quanto mais a gente compreende a geometria, são figuras e sólidos que estão envolvidos no nosso cotidiano, né? Então a gente consegue compreender mais o mundo à nossa volta, né? Vamos de atividade? Vamos. Bora tirar as dúvidas? Olha lá então. Atividade de sala, tirando as dúvidas, já vamos direto para questões do Enem. E tá fresquinho, o Enem de 2020 foi bem ali, ó. Uma das 7 maravilhas do mundo moderno é o templo de Kukulkan, localizado na cidade de Chichén Itzá, no México. Cruzes, ainda bem que eu deixei para ti fazer essa leitura aí. Eu vi essa pirâmide aí lá na mesa do professor Lorismar. Ah, é? Ele tem lá um livrinho com essa... E aí, fala o seguinte, ó, geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco reto de uma pirâmide de base quadrada. As quantidades de cada tipo de figura plana que formam esse tronco de pirâmide são... Aí tem as alternativas. O mais importante e o mais interessante é que o Enem não colocou a figura. Não? Não colocou a figura. Então a gente tem que desenhar, relembrar, sei lá, fazer alguma coisa assim? Isso. Aí vamos só ressaltar alguns detalhes. Por exemplo, aqui fala sobre o tronco reto de uma pirâmide. De base quadrada. Quando é que eu observo o tronco de uma árvore? Tu sabe? Quando é que tu dá atenção? Tu fala assim, nossa, olha esse tronco. Quando não tem a... Quando não tem a copa. A copa. Quando alguém vai lá e corta a copa. Aí tu olha pro tronco, senão... Aí tu vai falar assim, nossa, esse tronco já estava aqui? Mas que tronco estranho. Quer dizer, o tronco só tem uma importância de observação quando não tem a copa. Verdade. Porque senão a gente olha para a copa e fala assim, nossa, que árvore frondosa, ou, nossa, caíram as folhas todas. Mas não olha pro tronco. Não, a gente quase não olha pro tronco. Então, o tronco só é observado quando tem um corte. E aí, na geometria, o tronco de uma figura geométrica é dado pelo corte da figura. Bom exemplo, hein? Gostei da comparação. Mas a gente trouxe o desenho aqui pra gente mostrar melhor pra eles, né? Isso. Mas lembrando que o Enem não mostra essa figura. Não aqui mostra. Nós poderíamos trabalhar da seguinte maneira, para ficar bem simples. Olha só. Quando eu corto a árvore, o que aparece lá no corte da árvore é igual ao que tem na base, certo? Sim, então, às vezes pode ser menor, mas é igual. É menor, a proporção diminui. Mas se na base eu tenho uma circunferência, no corte vai ter uma circunferência. Ah, tá. Então, se aqui, vamos lá, vamos desenhar aqui uma pirâmidezinha, né? A gente tem uma pirâmide de base... Quadrada. Tá, beleza. Foi feito um corte, né? Então, à medida que a gente faz um corte, a gente também vai ter... Um quadradinho aqui? Então eu já sei que eu vou ter na figura 2 quadrados, certo? Ah, verdade. O quadrado da base e o quadrado que foi do corte. Beleza. E aí, com o desenho que você fez, a gente observa que eu vou ter... Se é 2 quadrados, então ou é a A ou é a C? Na E também tem 2 quadrados. Aqui tem 2 quadrados, aqui 2 quadrados, aqui 2 quadrados. Mas então, elimina B e elimina D. E aí, olhem para a figura de novo que a professora fez lá. Ó. Lá não tem 3 figuras diferentes, só tem 2. Ou é quadrado ou é trapézio, né? Aqui o trapézio aqui na frente que a gente viu. Beleza. O trapézio aqui do lado. Então não tem 2 quadrados, 2 retângulos e 2 trapézios. Ah, não. E a gente vai ter 4 trapézios, um para cada face.
Ah, então pronto, tá mais fácil do que eu pensava. A resposta correta é a letra C, né? 2 quadrados e 4 trapézios. Olha lá, olhando, claro, agora com um desenho mais, né? Ah, não, para, eu fui humilhada agora. Não, mas o meu ficou bom, né? Vamos lá. Até porque o aluno no Enem não vai ter essa figura aqui. Não, e ele vai ter que fazer o desenho aqui, pelo menos um rascunho e uma representação. E né? se eu fosse eles, eu já anotava essa informação do tronco. Porque o tronco só tem uma visibilidade quando é feito um corte. E o tronco, olha aí. Ah, gostou? Aqui, ó. Olha lá, pronto. Como que tu apagou a parte? Tu não fez tudo ligado? Eu apaguei. Não, mas só que eu apaguei a parte vermelha, né? Ah, tu fez as arestas da pirâmide, Beleza? E aqui, então, a gente vê mais claramente, né? Os 2 quadradinhos, que são as bases, né? Mas é um quadrado, parece um paralelogramo. É porque ele está desenhado em perspectiva, tá? Esse outro ponto importante. A visão de perspectiva. A visão espacial. O Enem disse que era de base quadrada. Então, a base é um quadrado. Ah, mas esse tamanho aqui não é igual a esse tamanho. Se eu te disser que é. Se ele disse que é quadrado, então é quadrado. Vamos para mais uma, então? Mais uma do Enem de 2020, para a gente ficar cada vez mais fera no negócio. Bora ver. Beleza, né? Isso. 2020 também, ó. Num recipiente com a forma de um paralelepípedo reto retângulo. Olha, lá vem ele, né? Nosso amigo paralelepípedo reto retângulo. Em 2020 teve, em 2022 teve também. Em 2023 vai ter? 2021, deixa eu lembrar se teve também. Acho que teve também. Vamos ressaltar. Vamos lá, então. Colocou-se água até uma altura de 8 centímetros. Aqui, ó. Isso. E então inseriu-se também um objeto que ficou flutuando na superfície da água. A altura da coluna de água... Não, cadê? Não, antes, para retirar. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de pelo menos 15 centímetros. Pelo menos, tá? Ela tá com 17 ali, mas pelo menos 17 15. É tudo. Mas para tirar ele, né? Chegou em 15, dá para tirar tranquilamente. Já dá para pegar. Para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos cada, que ficarão totalmente submersos. Olha só a situação. Eu tenho esse recipiente com água, tá aqui, ó. Ele tem água até aqui, beleza? Que tá com água, beleza. Ele quer tirar esse objeto aqui de dentro. Para isso tem que encher, né? Para ele subir e a gente conseguir pegar. Só que ele não tem água. Daí ele vai colocar bolinhas. Coloca bolinha. Bolinhas com 6 centímetros cúbicos, né? Vai encher de bolinha aí. E essa bolinha vai afundando e a água vai subindo. Porque não flutua, submerge, né? Isso. Beleza? O número mínimo, agora a pergunta é o número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água seguindo as instruções dadas é de... Beleza. Eu acho que a gente pode calcular, então, o volume que falta dali até os 15, né? A gente já calcula até os 15, não precisa nem calcular os 17. Nem precisa dos 17. 17 é o máximo, né? Então eu vou calcular o volume... Até 15. Mas eu já tenho 8, então eu vou calcular o volume com uma altura de 7, é isso? Isso mesmo. Então eu vou calcular o volume com uma altura de 7. Então, então a gente vai fazer a parte da área da base continua a mesma, né? Porque o mesmo que tem aqui é o mesmo que temos. Ele é um paralelepípedo reto retângulo. E o volume é dado pela área da base vezes a altura. E quem é a base? A base é um retângulo 4x3. Base vezes a altura, né? 3 vezes 4. Vezes a altura agora, a altura do objeto aqui, da coluna, né? 3 vezes 4, 12 vezes 7. Vezes 7. Mas, na verdade, está tudo multiplicando aqui. Pode fazer 4 vezes 7, 28, vezes 3. Pode fazer 3 vezes 7, 21, vezes 4. Independente, né? Então, o volume aqui é dado em 2 vezes 7, 14 vai 1. 7, 8. 2 vezes 1 vezes 7, 7 com 1. 84 centímetros cúbicos é o que a gente precisa, né?
Então a gente sabe tem que... essa resposta. Mas cada bolinha é de 6, não é? Ah, são bolinhas. Então a gente divide por 6? Divide por 6. E aí a gente vê quantas bolinhas? Aham. Então vamos fazer aqui que já tem a resposta, 84. né? 84, vamos dividir por 6. 6. Vamos lá? Dá 1. Então não é nem a D nem a E, ó. É verdade. Sobrou 2, baixa o 4. 4 vezes 6. 6 vezes 4, 24. É isso. Então, aí chegamos num total de 14 bolinhas. Exatas, né? 14 bolinhas. Número mínimo, mas já deu exato. Se eu fizesse o cálculo sem ter lido o enunciado tranquilamente, eu iria pensar o quê? Volta no desenho lá rapidinho. Que tem que chegar em 17. Então, de 8 para 17 dá 9. E usar o 9. Aí ia ficar 9, ia ficar 12 vezes 9, que ia dar 108. Mas ele disse que pelo menos, né? Olha as palavrinhas mágicas na matemática, né? Pelo menos 15 centímetros. Então não precisávamos usar tudo. Beleza. E sim trabalhar com o mínimo, né? Às vezes se trabalha com o mínimo, às vezes se trabalha com o máximo. Vamos ver então, olha lá, certinho. Então conseguimos aí concluir 2 questões do Enem, né? E claro que quando a gente fala em Enem, a gente também gosta de dar dicas, não é? Super Enem, então a gente dá dicas do Enem para vocês. Vamos lá? Um macete para memorizar a relação de Euler foi o que falamos na aula, né? Olha que legal, né? Então a gente sabe que temos que somar vértice mais face é igual a arestas mais 2. E a gente pode dizer a frasezinha: Viva feliz a 2! E vocês percebem que nossa aula fica mais animada e mais feliz quando nós estamos juntos. A gente não larga o osso aqui, né? Não larga a mão de fazer a aula junto, porque a gente acha que a 2 dá um melhor resultado, a aula é mais legal, mais dinâmica e tudo mais, né? Então, viva feliz a 2! Seja em qualquer circunstância, não fique sozinho, que a vida vai ter muito mais sentido, muito mais significado. Você percebeu de uma coisa? Já foram mais 2 questões do Enem. Nós estamos indo devagarinho sempre, né? Sempre tranquilo ali, mas já estamos com pelo menos, aula 9, pelo menos umas 30 questões do Enem já resolvidas com vocês. Nós pedimos uma questão por dia, lembra? Era um combinado desde o ano passado e tal. Mas eu já estou pensando o seguinte, se eles... Porque eu sei que, né, tem correria, tem a questão de ajudar em casa, ajudar, trabalho fora e tal, tem um cansaço, né, de toda a atividade que a gente faz. Já estou chegando à conclusão do seguinte, que se eles pegarem essas questões que nós já estamos fazendo aqui e forem refazendo e forem reestudando, eu tenho certeza que eles vão chegar já no Enem ali bem tranquilos com relação a fazer a prova. Verdade. E claro, né, isso é gradativo, a gente vai um pouquinho de cada vez, mas a gente vai inserindo aí questões do Enem a todo momento e claro que cada vez mais vocês vão tomando propriedade. Vocês viram que uma era só identificar a figura, só que para isso precisava desenhar, né? Eles não deram um desenho, então tem os níveis de dificuldade, assim. E tem a questão do detalhe, né? O tronco. Né, o tronco. O tronco, porque eu poderia pensar assim, é uma outra coisa. Se eu corto um triângulo, que figura que forma? Você já vai pensando nisso. Se eu corto um triângulo, que figura que forma? Se eu corto um retângulo, forma outro quadrilátero. Eu preciso estar alinhado com esses detalhes. Se eu corto o triângulo, aí forma um trapézio, porque os cortes são retos que ele faz. Já chega no Enem afinado com isso, para não ter problema. Né? E eu brincando com os números, lembra que era um ditado popular? Isso. Vamos lá ver? O ditado popular do Brincando com os Números era um teste de raciocínio e a gente tinha que identificar aí qual é o ditado popular, né? O que tem nessa caixa aí? Não sei. Tô curioso. Tá curioso? Tô curioso. Ei, mas cuidado, tá? Porque a curiosidade matou o gato. Mas agora vamos retificar esse ditado. Vamos conversar aqui com eles porque é o seguinte, nessa fase que nós estamos de Enem, a curiosidade vai te ajudar a, na prova, não ficar sufocado. É verdade. Porque quando você vê lá, por exemplo, lá, tronco de uma pirâmide, meu Deus, você vai atrás de pesquisar. E eu achei legal esse detalhe dos exemplos, porque você consegue memorizar melhor. Quando um aluno me falou assim, professor, eu consigo lembrar do tronco porque a gente só observa o tronco quando corta a copa, a parte de cima. Eu falei, já vou usar. Tronco, só consigo enxergar o tronco se eu cortar a parte de cima, senão a gente sempre olha
pro tronco, que interessa, pra copa. né? Verdade. As folhas, o fruto. Então, o tronco é o corte. Você já guarda essa informação para você. A gente pode ser bastante interessados, né, nos assuntos, né? E claro que a curiosidade matou o gato, mas para você precisa buscar aí alguns recursos para cada vez aprender mais, né, e chegar aí mais na frente, tá certo? Beleza. Ficamos por aqui com mais uma aula. Na próxima tem mais geometria espacial. Aguarde e confira, tá? Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!